Irmãos, então, como foi anunciado, nós estamos iniciando uma série de sermões, de mensagens nos 10 mandamentos, e terá como título A Lei da Perfeita Liberdade. E por que estudar sobre os 10 mandamentos? E eu gostaria, antes de lermos o texto, pensar rapidamente com você em 4 motivos, pelo menos, pelos quais nós devemos estudar a lei, estudar os 10 mandamentos. Primeiro, por causa da crise moral em que nós vivemos. Nós vivemos uma crise, queridos. Nós vivemos uma crise no mundo. Nós vivemos uma crise no nosso país. Nós vivemos uma crise moral dentro da nossa casa. Nós vivemos uma crise moral dentro da igreja. E nós vivemos uma crise moral dentro de nós mesmos. Se eu e você formos sinceros, nós vamos reconhecer que nós temos vivido muito aquém daquilo que Deus quer que nós possamos viver. E o mundanismo entrou, varreu a igreja, as pessoas, e facilmente a nossa mente é tomada por um relativismo moral. E muitas vezes nós já não sabemos mais direito nem o que é certo e o que é errado. E facilmente nós passamos a emitir opiniões sobre os mais diversos assuntos e muitas vezes muito longe daqueles princípios que Deus estabeleceu. Então é triste quando você percebe um cenário desse. E esse é o momento histórico em que nós vivemos. Por isso nós precisamos urgentemente termos algo que possa meio que brilhar no meio dessas trevas, referenciar para nós uma conduta moral. E os 10 mandamentos vão nos auxiliar nisso. Mas um segundo motivo também é para que nós possamos ser conectados na história da igreja. O povo de Deus não é o povo apenas deste século, desta época, deste momento da história. O povo de Deus, ele está sendo formado por Deus ao longo de toda uma jornada. E é interessante você olhar para a história da igreja e perceber como que ao longo do tempo, Deus usou os 10 mandamentos para trazer um reavivamento na vida das pessoas. Para você ter uma ideia, era muito comum os teólogos do passado, quando iam escrever as suas teologias, dedicar partes consideráveis dos seus escritos para expor os 10 mandamentos. Você encontra, por exemplo, nas Institutas de João Calvino, uma parte enorme voltada para os 10 mandamentos. Você encontra os catecismos fazendo isso, o catecismo de Westminster, o catecismo de Heidelberg e tantos outros símbolos de fé. Então a forma como a igreja ao longo da história discipulava o povo era através dos 10 mandamentos. Então era uma forma didática de ensinar o povo a lei de Deus. E muitas vezes abandonada nos nossos dias. Então nós estamos nos conectando com aquilo que irmãos nossos fizeram ao longo do tempo, estudar os 10 mandamentos. Terceira razão, o estudo dos 10 mandamentos é importante por causa da singularidade dele nas Escrituras. Os 10 mandamentos é algo singular em toda a Escritura. Como assim, pastor? Os 10 mandamentos foi falado pelo próprio Deus, como nós vamos ver hoje, e os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio Deus. E aqui está uma distinção de todas as outras partes da Bíblia. Se você pensar nas outras partes das Escrituras, não que isso diminua a Escritura, toda ela é o mesmo valor diante de Deus. Mas Deus comunicava a alguém e essa pessoa escrevia os textos bíblicos. Mas os 10 mandamentos foi escrito com os próprios dedos de Deus. Deus quis fazer isso na história. Deus tomou a forma de um dedo e escreveu em tábuas de pedra os 10 mandamentos, que ficou conhecido como Decálogo, as 10 palavras. E sabe o que Israel fez com essas 10 palavras, orientadas por Deus? Pegou isso e colocou dentro da arca, no tabernáculo, no lugar mais santo do tabernáculo. Isso ficou durante muitos anos. O povo podia olhar e ver a lei do Senhor, guardada naquela arca, preservada, para mostrar a grandiosidade de Deus. E quarta e última razão é por causa da singularidade da função dos 10 mandamentos. Todo o Antigo Testamento é um desdobrar dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é como se fosse um contrato inicial das cláusulas que Deus está estabelecendo com a nação. É um documento fundacional da nação de Israel. Era um contrato de início, é um contrato de casamento entre Deus e o povo. E Deus está dizendo, eu casei com vocês, vocês é o meu povo. E aí tem algumas coisas que vocês precisam fazer. Então perceba 4 razões muito interessantes, dentre várias outras, para nós nos atentarmos para esta que é considerada a lei moral de Deus. E eu quero então convidá-lo a ler comigo Êxodo capítulo 20, os versos 1 e 2.
Êxodo 20, versos 1 e 2. Vamos ler? Então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Irmãos, os 10 mandamentos não começam solto. Eu sei que você sabe que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Mas os mandamentos não começam assim, não começa com o primeiro. Os mandamentos começam com um prefácio, com essa palavra de abertura. E que lástima é que muitas vezes nós vamos estudar os 10 mandamentos e pulamos isso. Talvez se eu começasse perguntando assim: qual que é o primeiro mandamento? Talvez você saberia responder. Mas se eu perguntasse assim: como que começa essa história? Talvez você não saberia do prefácio da lei. E se você se depara com um conjunto de regras, um conjunto de coisas que tem que ser feito, se você não souber quem ordenou estas coisas, perde sentido aquilo. Aquilo perde valor. E é muito comum perguntas como: por que eu preciso obedecer tais e tais coisas? Por que eu preciso fazer isso? Por exemplo, alguém não pode chegar e dar ordens para os seus filhos. Você é o pai, você é a mãe. A sua fala tem autoridade, mas de muitas outras pessoas não vai ter sobre eles. Então o prefácio dos 10 mandamentos é extremamente importante, porque ele é o fundamento de todos os 10 mandamentos. Deus só vai instituir os 10 mandamentos porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. E Ele é o Deus que tirou Israel da terra do Egito. Então é por isso que nós vamos nos atentar nessa noite para este prefácio. Nessa noite nós não vamos estudar os mandamentos em si, mas nós vamos ver a cláusula de abertura. Como que Deus se apresentou. E é interessante que é o próprio Deus se apresentando. Perceba no verso 20, no verso 1 diz assim: então falou Deus essas palavras: eu sou o Senhor. Irmão, já tem 3 meses pelo menos que Deus está conduzindo aquele povo pelo deserto. Já tem tempo de comunhão. Deus já tinha enviado algumas coisas para aquele povo. Deus já tinha aberto o mar vermelho. Deus já tinha feito tantas coisas. E aquele povo está esperando Deus dar aliança para eles. Mas Deus não ignora o fato de ter que se apresentar. Sabe, queridos, eu e você nessa noite seremos apresentados a este Deus que nos dá uma lei para viver. Uma lei a seguir. E eu gostaria de ver com você 2 lições então, sobre o prefácio da lei do Senhor, que é Criador e Redentor. O prefácio da lei do Senhor, que é o Criador e Redentor. 2 lições. A primeira lição é que os 10 mandamentos é uma lei de um Deus grandioso. Os 10 mandamentos é a lei de um Deus grandioso. Olha aí comigo que você percebe a grandiosidade no título que Deus usa. Olha lá o verso 2. Eu sou, vamos ler agora, o Senhor. Eu sou o Senhor. Se você reparar, provavelmente na sua Bíblia está em caixa alta, ou em tudo em maiúsculo, essa palavra Senhor. Porque aqui você está se deparando com um dos nomes de Deus. Deus no Antigo Testamento tem muitos nomes. E Deus fez questão de se apresentar aqui com este nome: eu sou o Senhor. Que história é essa? Como que é esse nome? Como que se dá isso? A história de nome é muito importante, porque saber o nome de alguém significa definir quem é aquela pessoa na cultura judaica. É por isso que quando Deus apareceu para Moisés, para dar início a toda essa história de libertação, Moisés falou para Deus assim: tá, Deus, mas qual é o seu nome? Quando as pessoas me perguntarem qual é o teu nome, Moisés está dizendo: como que eu posso definir você? Aí Deus disse assim: eu sou o que sou. Deus está fazendo a raiz que vai se tornar esse Senhor, que alguns dizem que é Iavé, por exemplo. Ele está dizendo: eu sou o que sou. Deus está dizendo aqui: eu sou o teu Deus. Eu sou o que sou, eu sou o autoexistente, eu sou o Criador, eu sou o poderoso, eu sou aquele que tem o controle de todas as coisas. Eu sou aquele que me apresento para te dar a lei, porque eu sou aquele que é diferente de qualquer outro ser. Qualquer outro ser pode ser definido, Deus não pode. Você pode cercar Deus com algumas definições. Ele é imenso, Ele é onipresente, Ele é onipotente, mas tudo isso são características de quem Deus é. Mas defina Deus em uma palavra, você não consegue. Deus está dizendo: eu sou o que sou.
Queridos, a lei só faz sentido porque é dada por alguém que é grandioso, que é alguém que é autoexistente. Pensa em eternidade. Eternidade, às vezes a gente pensa muito para frente, né? Algo que nunca tem fim. Mas a eternidade também é para trás. Nunca teve um tempo que Deus não existiu. Teve um tempo que anjos não existiram. Teve um tempo que Satanás não existiu. Teve um tempo que todo o mundo não existiu. Teve um tempo que você não existiu. Mas nunca teve um tempo em que Deus não existiu. É a partir de Deus que todas as coisas vão acontecer, inclusive o próprio tempo. E é Ele que está se apresentando dizendo: eu sou o Todo-Poderoso. Como que você vai discutir com aquele que é o Criador de todas as coisas? Talvez alguma pessoa possa dizer assim: por que eu preciso cumprir esses mandamentos? Uma resposta é porque quem criou todas as coisas mandou você cumprir. Goste você ou não dos mandamentos. Eu sei que você gosta porque você é filho de Deus. Mas as pessoas lá fora que não querem saber de Deus, aqueles que não creem na existência de Deus, aqueles que não creem na Escritura, um dia estarão diante deste Deus que deu a lei. E eles, mesmo não tendo gostado, mesmo tendo se rebelado, serão julgados mediante esta lei. Porque o eu sou disse que deveria viver assim. Percebe que é grandioso o autor da lei que se apresenta diante de nós. Mas essa grandiosidade é demonstrada também pela forma como os mandamentos foram dados. Nós lemos nessa noite, na abertura do culto, Êxodo capítulo 19. Eu quero convidá-lo a olhar comigo algumas coisas de Êxodo 19. As coisas que antecederam isso aqui. Olha lá o versículo de número 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombetas, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Irmãos, a cena é assustadora mesmo. Moisés está no monte e Deus faz questão de dizer: chama Israel para ficar próximo ao monte. E Israel vai contemplar algumas coisas aqui, para ver a grandiosidade deste que vai dar a lei. Deus podia ter dado a lei no anonimato, mas Deus quer mostrar a grandiosidade deste que dá a lei. Este que dá a lei faz com que o monte trema. Olha lá o versículo 18. Todo o monte fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Irmãos, não é uma cena que eu e você, se estivéssemos lá, sairíamos dizendo: oh, que massa! Não, é uma cena de amedrontar, de dizer: quem é este que dá autoridade? Quem é este que tem o poder para fazer estas coisas? Irmãos, a lei do Senhor é extraordinária pelo nome do Senhor. É extraordinária, é grandiosa, demonstrada na forma como ela foi entregue. Grandiosa na forma como se dá o seu registro. Como eu disse, o próprio Deus se tornou um dedo e escreveu essas palavras. Talvez quando você olha para tudo isso aqui, essa forma grandiosa, você deve também ser lembrado como Deus vai tratar com aqueles que quebram essa lei. Irmãos, se para dar a lei, Deus apresentou de forma grandiosa e até mesmo assustadora, imagine como Deus não vai se apresentar no dia em que Ele vai julgar os homens segundo esta lei que Ele deu. No dia em que Ele for manifestar o juízo dEle. Quando essa cena acontece para Israel, olha o verso 18 do capítulo 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos e o clangor da trombeta, e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Vamos ler agora? Disseram a Moisés: para que não morramos. O povo está reconhecendo que eles precisam de um mediador. Eles estão dizendo: não dá para Deus falar direto conosco. E Deus nem estava falando direto com eles. Deus estava falando direto com Moisés. Mas eles estavam vendo as coisas acontecerem diante dos olhos daquele monte. Percebe, queridos, que a lei é grandiosa. Por causa do nome daquele que a deu, o Senhor. Por causa da forma como foi dada, e causa medo e assusta, e diante disso aqui nós precisamos ter esse mesmo sentimento, dizendo: Deus, eu preciso de alguém para mediar essa lei.
Israel estava certo em dizer isso, em reconhecer essa necessidade. Mas também nós vemos a grandiosidade deste mandamento é demonstrada por causa do conteúdo desta lei. A grandiosidade demonstrada no conteúdo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são as leis mais sábias que pudessem existir. Os 10 mandamentos revelam quem Deus é. É isso que a gente precisa estar muito atento. A lei tem a ver com legislador. A lei não está fora daquele que a deu. Os 10 mandamentos não é lei que Deus deu porque ele é diferente. Não, ele é igual à sua própria lei. Não tem como. Talvez você disse, poxa, não dava para melhorar, não dava para colocar uma determinada lei aqui. Não, irmãos, isso aqui revela quem Deus é. Não dava para Deus ter dado uma lei e ter dito assim, vocês podem adorar um outro Deus, porque não tem nenhum Deus maior do que Ele. Não dá para Deus ter dito para esse povo, dizendo assim, olha lá o verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Percebe a expressão diante de mim? Diante de mim revela a onipresença de Deus. Em qualquer lugar que Israel fosse, ele estaria diante de Deus. Ele está dizendo, não dá para você escolher um outro Deus e me deixar para trás. Percebe como que a lei revela quem é Deus? Isso se dá com todos os mandamentos, eu não vou aqui listar todos. Mas olha o versículo de número 3. Não terás outros deuses diante de mim, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Deus está dizendo assim, não é que você não pode apenas não ter outro Deus. Você não pode nem fazer imagem minha com coisas criadas. Porque eu sou diferente de toda criatura. Se você pegar e fizer uma imagem de Deus de coisas criadas, você está reduzindo quem Deus é. Deus está dizendo, eu sou o Criador e todas as coisas do mundo são criatura. Você pegar a criatura para representar o Criador, você pecou, você me diminuiu. Não tem como ter uma lei que autorizasse fazer uma imagem de Deus, porque iria diminuir quem Deus é. Percebe como é que não tem como mudar a lei? É isso que eu queria que você entendesse aqui. O que eu queria que você entendesse é que a lei é quem Deus é. Não dá para poder viver e tomar o nome do Senhor em vão, se é o nome mais precioso. Não dá para viver sem ter tempo para Deus, se Ele é a coisa mais importante, então tem que ter um dia para Ele. Não dá para você viver sem honrar a autoridade, se Ele é a maior autoridade da vida. Não dá para viver e matar alguém, se Ele é o dono da vida. Não dá para viver e adulterar se Ele é aquele que faz alianças eternas com o povo. Se Ele é aquele que ama a pureza. Não dá para furtar, não dá para roubar se Deus é o dono de todas as coisas. Não dá para mentir se Deus é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade. Não dá para autorizar a cobiça se Ele é suficiente para você. Percebe que não daria para ter outros mandamentos se não fosse estes? Irmãos, que bom seria se nós entendêssemos que esses mandamentos são mandamentos de sabedoria. Não tem um caminho melhor para a sua vida do que a lei do Senhor. É isso que o salmista diz, eu amo a tua lei. É isso que o salmista diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quando ele fala a palavra, ele está se referindo também à lei de Deus. Porque Deus é isso aqui, queridos. Deus é esse ser extraordinário. Os 10 mandamentos é a lei de um Deus grandioso no seu nome. Grandioso na forma como Ele entrega a lei. E grandioso porque revela quem Deus é. E diante disso você e eu nos colocamos numa situação. Uma delas é se nós não gostamos dos 10 mandamentos, nós estamos revelando que, em última instância, nós não gostamos de Deus. E aí a gente tem um problema. Mas sabe, irmãos, que dentro de nós há ainda resquícios da velha natureza. Por isso que dentro de nós há uma guerra. Paulo vai dizer isso em Romanos, ele diz, dentro de mim eu sinto uma luta, porque tem partes em mim que não quer fazer o que a lei manda. E a lei é boa. Porque tem partes em nós que não quer se conformar com a imagem e semelhança de Deus. Você não externaliza isso da boca para fora. Mas você acha que se
adulterar, que se trapacear, que se fizer tal coisa, você vai ser mais feliz. Que engano, que ilusão. Queridos, nós também, diante dessa grandiosidade deste Deus que entrega a lei, e que leva a sério a lei, e que vai punir quem quebrar a lei dele sem um mediador, nós precisamos também temer, como Israel temeu quando essas leis foram dadas. E nós precisamos dizer: Deus, nos ensine essa lei não diretamente, nos ensine através de um mediador. Mas não apenas dizer isso que Israel disse, e além do que Israel não foi. Israel achou que podia cumprir, se bastasse o mediador, bastasse Moisés ensinar, ele cumpriria. Aliás, Israel vai dizer isso: nós vamos cumprir toda a lei. Várias vezes Israel vai fazer isso. Vai dizer: nós cumprimos a lei do Senhor, nós fazemos um pacto com o Senhor. Irmãos, logo à frente o livro de Êxodo vai mostrar para nós que este povo que disse: eu vou cumprir se Moisés nos ensinar. Se Deus falar através de Moisés, está tudo ok. Eles vão fazer para si um bezerro de ouro. E vão adorar o bezerro. E aí Deus vai dizer: eu vou destruir esse povo. Aí Moisés não vai apenas ensinar o povo. Moisés diz: Deus, risca o meu nome no livro que o Senhor escreveu, ou o Senhor perdoa aquele povo. Moisés está ensinando que o povo precisava não era de alguém que ensinasse apenas a lei. Precisava de um mediador que cumprisse a lei no lugar do povo. Mas Moisés não é o mediador perfeito para isso. O mediador que cumpre a lei é Jesus Cristo. Sabe por que você poderá chegar no último dia, no dia em que Jesus voltar? E você será diante do tribunal de Cristo. Mas você não precisa chegar com medo lá. Se você tem um mediador, se você tem Jesus, a lei apontava para ele, e ele cumpriu a lei por você, e você vai ser visto como alguém que cumpriu todos os 10 mandamentos. A justiça de Cristo vai ser imputada a você. Para isso você precisa crer em Cristo, você precisa descansar em Cristo, confiar em Cristo. Cristo tem que ser tudo para você. Se você não tiver Cristo, você tem que estar com muito mais medo do que Israel estava. Porque você precisa urgente de um mediador. E não tem outro mediador, senão o próprio Filho de Deus encarnado, que é Jesus Cristo. E é isso que Jesus disse. Ele disse, veio e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ao legislador, se não for por mim. Primeira lição deste prefácio desta lei grandiosa. Primeiro, os 10 mandamentos é a lei de um Deus grandioso. Segunda e última lição. Os 10 mandamentos é a lei de um Deus gracioso. Não apenas um Deus grandioso, um Deus gracioso. Olha lá o versículo 2 de novo. Eu sou, vamos ler? Eu sou o Senhor. Ele não se apresenta apenas como eu sou o Senhor, eu sou o Todo-Poderoso. Não, ele se apresenta: eu sou o Todo-Poderoso, teu Deus. Ele está dizendo: eu tenho relacionamento com você. Eu me importo com você. Você é meu e eu sou seu. Eu sou o teu Deus. E aí você percebe que a graça antecede a lei. Porque olha lá o versículo 2 ainda. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É muito importante você encontrar o lugar em que esses mandamentos estão sendo dados. Se você olha para o livro de Êxodo, o povo de Israel estava escravizado no Egito mais de 400 anos. E tinham feito até orações a Deus, dizendo: Deus, nos visite com a tua graça. Deus, nos tire dessa escravidão. E o texto diz que Deus atendeu às súplicas. Mas Deus não chega para Israel e diz assim: sabe de uma coisa? Eu vou trazer aqui para vocês 10 mandamentos. Se vocês cumprirem os 10 mandamentos, depois de 1 mês, 2 meses, eu tiro você do Egito. Não, não foi isso. Deus tirou Israel do Egito. Deus levantou Moisés que pudesse ir lá e enfrentar um faraó. Deus desbaratou a maior potência da época, que era o Egito, com 10 pragas sobre o Egito. Deus abriu um mar.
Deus alimentou o povo com maná do céu, com cordonizes. Deus deu água para o povo, Deus supriu tudo para o povo. E agora que Deus diz, aqui está o mandamento, porque eu tirei vocês do Egito. Percebe que a graça antecede a lei? Os 10 mandamentos não é algo dado para que você possa desfrutar dos favores de Deus. Não, é porque Deus amou você, porque Deus resgatou você, porque Deus tirou você da terra da escravidão. E agora Ele te dá a lei. Perceba que isso é extremamente importante, porque o que tem de gente que acha que ele vai ser salvo porque ele cumpre a lei. Eu nunca matei, já viu gente falar isso? Eu nunca roubei, nunca adulterei, nunca furtei. Eu sou uma boa pessoa. Não, queridos, não é por isso que você vai ser salvo. Você não consegue cumprir nenhum dos mandamentos. Teve um jovem rico que se iludiu, dizendo, eu cumpro toda a lei. Aí Jesus disse, tá, vende o que tens e segue-me. Ele saiu triste, porque ele não amava a Deus sobre todas as coisas, e porque ele não amava o próximo como a ele mesmo. Perceba que a lei do Senhor está aqui para nos ensinar que Deus primeiro nos resgatou, e depois que Ele nos dá mandamentos a seguir. A graça antecede a lei. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, da terra da escravidão. Tem como não obedecer a um Deus que resgata você de uma escravidão? Será, irmãos, que eu e você temos como não obedecer a um Deus que nos ama, de um Deus que nos dá tudo, de um Deus que nos dá o Filho dele por nós? A gente não vai obedecer esse Deus? A lei também é dada para pessoas desfrutarem da verdadeira liberdade. Os 10 mandamentos é a lei de um Deus gracioso. A lei foi dada para que a pessoa possa ser livre. Olha aí de novo o versículo 2. Olha o verso 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Vamos ler agora? Da casa da servidão. Deus faz questão de deixar claro o que é o Egito. O Egito é a casa da servidão. Isso não ficou o tempo todo muito claro na mente de Israel. Durante muito tempo isso estava claro. Israel clamava pedindo por libertação. Mas depois que Deus libertou, facilmente Israel dizia, sabe de uma coisa, Deus? No Egito nós tínhamos pão com fartura. No Egito nós tínhamos lugar para ser sepultado. Deus, quando está dando o mandamento, Deus está abrindo os olhos. Sabe o que é o Egito? O Egito é terra de escravidão. Queridos, talvez você ache que os 10 mandamentos é para tirar a sua felicidade. Eu espero que ao longo da série de mensagens, você perceba que não é isso. É exatamente o oposto. Os 10 mandamentos é para você ser feliz, para você ter vida significativa, para você ser verdadeiramente livre. Viver uma vida tendo um outro Deus é ser escravo. Viver uma vida adorando a Deus através de ídolos é ser escravo. Viver uma vida onde você não tem tempo para adorar o que te criou é ser escravo da profissão, ser escravo do dinheiro, ser escravo de você mesmo. Percebe que não obedecer os 10 mandamentos é ser escravos, é viver uma vida de escravidão. Deus tinha tirado Israel do Egito, e agora através dos 10 mandamentos, Deus ia tirar o Egito de dentro de Israel. Durante o tempo que Israel viveu no Egito, era comum ter outros deuses. Era assim que os egípcios viviam. Era comum blasfemar contra os seus deuses. Era comum matar, era comum furtar, era comum viver de acordo com a sua própria regra. E esse povo que foi resgatado do Egito ainda está cheio do Egito dentro dele. E Deus está dizendo, toma uma lei que liberta você dos seus ídolos. Sabe que Deus resgatou você do mundo. Deus resgatou você do pecado. Mas eu e você ainda estamos cheios do Egito dentro de nós. Nós estamos cheios deste mundo dentro de nós. Nós estamos cheios do padrão de valor deste mundo dentro da nossa mente. Nós estamos criando filhos como os egípcios criam seus filhos. Nós estamos adorando como os pagãos adoram os seus ídolos. Nós estamos trabalhando como os ímpios trabalham. Nós estamos defraudando os outros como os ímpios fazem. Porque nós éramos de lá. Nós pertencíamos ao império das trevas.
Deus já resgatou você do império das trevas. Mas ao longo de toda a sua jornada, Ele quer tirar de dentro de você o pensamento, o padrão de valor que é do império das trevas. E é isso que os 10 mandamentos é para limpar o povo, é para purificar o povo. Os 10 mandamentos é a lei de um Deus gracioso. A graça antecede a lei é dada para pessoas desfrutarem da verdadeira liberdade, e a lei é dada para nos ensinar a amar. Os 10 mandamentos foi dado para nos ensinar a demonstrarmos amor. E talvez aqui está a ponte de contato para você falar para as pessoas ao seu derredor. As pessoas aí fora gostam de dizer, o importante na vida é amar as pessoas. É isso que tem valor. Eu não vou em igreja não, mas eu amo as pessoas. Os 10 mandamentos é para ensinar você como amar. Como você ama a Deus. Olha os 4 primeiros mandamentos. Não tem como você amar a Deus se você tiver coisas mais importantes do que Deus. Não tem como você amar a Deus se você reduzir Deus a objetos. Não tem como você amar alguém e ficar banalizando o nome dessa pessoa aí fora. Não tem como você amar alguém e não ter tempo para essa pessoa. Pensa se isso é possível. Se você não cumprir os 4 primeiros mandamentos, você não ama a Deus. Você não está demonstrando amor. Quer demonstrar amor a Deus? Faça isso. Percebe? Isso aqui é como se fosse os termos de um casamento. Está dizendo, não dá para casar com você e você ter uma outra pessoa mais importante do que eu. Quem casa com alguém assim, que tem alguém melhor do que ele? Não tem. Quem casa com alguém que vai viver com a foto do outro na carteira? Você aceitaria viver casado com alguém que tem a foto de outros? Então não dá para você estar casado com Deus e ter a imagem de outros. Você casaria com alguém que diria coisas horríveis sobre você aí fora? Que banalizaria o seu nome? Que pegaria o seu sobrenome e colocasse ele a ruínas com o seu comportamento? Você casaria com alguém assim? Se você é casado com Deus, como que você pega o nome de Deus e coloca ele a blasfêmia? Como você casaria com alguém que nunca pode sentar com você e conversar com você? Como você conviveria com alguém que nunca tem um tempo para você? Como que você diz que ama a Deus se você não pode parar um dia e adorá-lo junto com seus irmãos na fé? Se você não pode trocar o seu lazer pelo culto? Se você não pode trocar a televisão, o seu jogo de futebol pela reunião com o seu Deus? Os 10 mandamentos é para quebrar o nosso padrão do Egito que está dentro de nós. Israel aprendeu dificilmente essa caminhada. Por isso que em Jeremias, abra comigo Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. A história de Israel durante todo o Antigo Testamento é a história de um povo que está flertando com outros deuses, casando com outros povos, adulterando, ao ponto de Deus o chamar de que estão prostituindo. Olha Jeremias capítulo 31. Jeremias 31. Olha o verso 33. Jeremias 31, olha o verso 33. Vou ler o verso 31, ó. Vamos ler a partir do verso 31, de Jeremias 31? Vamos ler a partir do verso 31. E eis, vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Ele está dizendo não conforme essa aliança de Êxodo 20. Essa aliança feita em pedras. Porquanto eles fizeram o quê? Anularam a minha aliança, eles não cumpriram a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, a ideia de casado. Verso 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Vamos ler agora? Na mente... Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Deus diz,
Você achou grandioso quando eu escrevi em tábuas a lei? Na nova aliança eu vou escrevê-la dentro do coração. E é por isso que você que verdadeiramente nasceu de novo, você tem um desejo profundo dentro de você de cumprir os mandamentos. Mesmo que você não consegue, mesmo que você quebra, você tem uma consciência que acusa você. Por causa desta aliança que Deus fez. E eu gostaria que você pensasse nisso. Pensasse na preciosidade destes 10 mandamentos. Por que essa lei é grandiosa? Duas lições deste prefácio. Primeiro, os 10 mandamentos é a lei de um Deus grandioso. Segundo, os 10 mandamentos é a lei de um Deus gracioso. Gracioso porque a graça antecedeu a lei, gracioso porque essa lei é para a verdadeira liberdade, gracioso porque essa lei nos ensina como amar a Deus e como amar o próximo. Quando perguntaram para Jesus qual que é o resumo da lei, Jesus disse: ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a você mesmo. É isso que nós vamos aprender nos demais domingos. Como amar a Deus sobre todas as coisas e como amar o próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Deus, obrigado porque essa lei maravilhosa é a lei da perfeita liberdade. Obrigado, Deus, porque ela existe para nos mostrar como que Cristo é precioso por nós, para nós. Como que Ele cumpre a lei por nós. E como que essa lei serve hoje para tirar de dentro de nós os nossos ídolos. Deus, nos confronte, ó Pai, ao longo das exposições destes textos. Que nós possamos, ó Deus, ser alimentados pelo Senhor. Abençoe cada um aqui presente, ó Pai. E se porventura alguém ainda está diante da lei sem um mediador, que é Jesus Cristo, que o Senhor possa se revelar de forma salvífica a eles, ó Deus. Que eles possam encontrar o amor de Cristo revelado a eles. Essa oração que nós fazemos no nome precioso daquele que é o autor da lei, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.